Bem-vindo ao canal React Bíblia. Estamos juntos mais uma vez para agora reagir ao texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 21. Se é novo aqui no canal, deixa eu te explicar a proposta. Nós lemos o texto e reagimos ao texto. Simples assim. Que tal você olhar os outros vídeos de Gálatas? Que tal você se inscrever, deixar o like, compartilhar? Compartilha com aquela pessoa que gosta de estudar a Bíblia. Mas faz aí depois de você ver o vídeo, tá bom? Vamos ler juntos? Primeiro a gente lê o texto corrido assim, completo, sem detalhes. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei, pois quando procurei viver por meio dela, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Muito bem, após a leitura de Gálatas capítulo 2, do versículo 11 a 21, agora nós vamos reagir ao texto, organizando o texto de acordo com o método de estudo indutivo. Vamos começar de novo no versículo 11. Agora vamos perceber esses detalhes. Paulo nos diz: mas quando Pedro aqui já está em evidência, veio a Antioquia. Só lembrando que Antioquia é a base do ministério de Paulo nesse período. Tive de opor-me a ele abertamente. Vamos reagir aqui a essa expressão. Não foi algo no privado, foi algo público. Paulo fazia questão de fazer isso para que todos percebessem. Por que você fez isso, Paulo? Eu fiz, pois o que ele fez foi muito errado. Tá vendo aqui a expressão de Paulo? Estamos reagindo. Paulo achou que o que Pedro fez não foi legal. E o que ele fez, Paulo? Bom, no começo, quando ele chegou a Antioquia, ele comia com os gentios. Olha só. Aí
nós vamos entendendo o que aconteceu. Mais tarde, porém, você que é um estudante da Bíblia, vai observar esses conectivos que são importantíssimos. Porém, quando vieram alguns, quem, Paulo? Alguns amigos de Tiago. Olha aqui os amigos de Tiago. Vamos descobrir quem são esses amigos de Tiago. Quem começou? Pedro começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. E aqui nós temos o motivo de toda a questão. Esses amigos de Tiago eram defensores da necessidade da circuncisão que os gentios não tinham. Como é que Paulo continua? Como resultado, outros judeus, olha só, gente, quem são os amigos de Tiago? São judeus, e se imitaram a hipocrisia de Pedro. Então, Paulo usa uma palavra que nos remete aos fariseus na época de Jesus. Você lembra? Vocês são hipócritas. Essa palavra no grego nos traz a ideia de um ator, alguém que faz uma cena e na verdade tem outro entendimento. E olha o que Paulo diz: até mesmo Barnabé se deixou levar pela hipocrisia de Pedro. Você percebe? Então, no início, Pedro estava junto com os gentios, mas depois que vieram, vocês estão gostando dos meus bonequinhos? Os judeus, Pedro se separou. Olha só, deixa eu apagar o bonequinho de Pedro e colocar agora o bonequinho de Pedro aqui, ó. Pedro se separou dos gentios e foi para perto dos judeus. Aqui está Pedro. E Pedro levou Barnabé também. Bom, 14. Quando eu vi essa cena, olha aí, e vi que não estavam seguindo. Aqui, meus queridos, é tudo que importa para Paulo. A verdade das boas novas. Então eu disse a Pedro, diante de todos, como ele colocou lá, abertamente. Vamos ver o que Paulo disse a Pedro. Se você, Pedro, que é judeu de nascimento, Pedro, vive, temos uma denúncia aqui, vive como gentio e não como judeu, por que, Pedro, agora você está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Você e eu, Pedro, você e eu somos judeus de nascimento. Nós não somos pecadores, Pedro. Como os judeus, isso aqui é importante a gente perceber, como os judeus consideram os gentios. E aí, nós precisamos gastar um tempinho reagindo a isso, porque essa verdade aqui é uma verdade que os judeus utilizam desde a época de Jesus. Vocês lembram daquela cena enigmática de Jesus e a mulher Ciro-fenícia, quando ele acusa a mulher: eu não posso tirar a comida dos filhinhos e dar aos cachorrinhos?
E isso tudo era baseado nessa ideia aqui, ó. Os judeus consideram os gentios pecadores. Será que isso é verdade? Agora na nova aliança? Olha aí o que Paulo vai nos dizer. E no entanto, sabemos, olha a verdade, que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus e não pela obediência à lei. Era isso que Jesus queria ensinar à mulher e ela aprendeu. Ela creu em Jesus. Paulo diz de forma mais expressa: e Pedro, eu e você cremos em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos, Pedro, pela fé em Cristo Jesus. E não, Pedro, porque obedecemos à lei. Não é por causa disso, Pedro, que nós somos declarados justos. E está aqui, ó, a expressão total do que Paulo quer dizer. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Pedro. Versículo 17, Paulo continua: mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei. Bom, agora Paulo diz: isso torna Cristo responsável por nosso pecado? E aí eu preciso dizer a você que Paulo utiliza uma estratégia de perguntas retóricas, colocando em questão argumentos que eram utilizados na época. Qual era o argumento da época? Você tem lei? Bom, se você tem lei, então você está justificado. Aí chegou Paulo, ou chegou Jesus e disse assim: não tenho lei. Você não tem lei? Então, se você não tem lei, você está em pecado. Por isso que Paulo diz aqui: mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados, aqui é um raciocínio dos judeus de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Aí, ó, pois se reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. E vale ressaltar o que Paulo, vou voltar aqui um pouquinho, olha, Paulo disse: ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Vamos voltar aqui ao versículo que eu preciso explicar a você. Ninguém consegue cumprir a lei totalmente. Ninguém consegue cumprir a lei toda. Não dá. Apenas um. Quem é? Jesus. Por isso que a lei não foi feita para justificar. Bom, Paulo vai explicar mais na carta. Vamos continuar reagindo. Olha o que ele diz. Olha aqui, pronto, versículo 19. Pois quando procurei viver por meio da lei, o que a lei fez? Ela me condenou. Tudo bem, eu consegui cumprir um mandamento. Eu consegui cumprir 2 mandamentos. No 19º mandamento eu falhei. E aí? Aí eu perdi tudo que eu fiz até ali. A lei declara que precisa cumprir todos os mandamentos. E isso, a lei, foi uma forma didática de Deus nos apontar para a graça
dele através de Jesus. Por isso que Paulo conseguiu chegar a esta conclusão. Eu queria que você reagisse a esse versículo maravilhoso. Eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu não estou mais me esforçando para cumprir a lei. Eu não estou mais preocupado com a minha performance espiritual. Eu não estou mais preocupado em me auto-justificar. Agora eu quero viver para Deus. Aí nós temos essa expressão maravilhosa. Fui crucificado com Cristo. Eu agora entendi a cruz de Jesus. Ela é graça sobre a minha vida. Por isso, já não sou eu quem vive, já não sou eu que me esforço, já não sou eu que produzo, mas Cristo vive em mim. Você lembra do jovem rico? Lembra do encontro de Jesus com ele? Você pode ter certeza que esse era o pensamento dele. Eu preciso obedecer à lei. Aí Paulo diz mais no versículo 20. Portanto, olha aí, vivo neste corpo terreno pela lei? Não. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que, olha aqui, me amou e se entregou por mim. E aí Paulo conclui esse trecho dizendo: não considero a graça de Deus sem sentido, pois se a obediência à lei aqui, nos tornasse justos diante de Deus, então não haveria necessidade alguma da cruz, de Cristo morrer. Veja como Paulo considera importante esse argumento, e eu queria te dar um extrazinho, tá? Nós estamos aqui reagindo a Gálatas 2, 11 a 21, e queria dizer a você, olha só, a acusação dos judaizantes era essa daqui, crer só em Cristo, sem a lei, te faz pecar, porque cadê a moral? Cadê as regras que nós vamos seguir? E aí Paulo faz essa pergunta retórica. Cristo então seria ministro do pecado? Cristo então está dizendo: podem pecar, porque não existe lei. Olha aí a resposta retórica: de modo nenhum. Cristo não incentiva o pecado. O verdadeiro erro é voltar à lei para ser aceito por Deus. Reconstruir o que foi destruído é rejeitar a cruz. E aí, gostou da nossa reação a Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 21? Aguarde a continuação do nosso React Bíblia. Até o nosso próximo encontro.